Olá, galera, tudo bem? Então, o tema da nossa aula de hoje é o reino Fundi, tá? É, é um reino aí que, assim, às vezes não conhecido por muitos, vocês imaginam lá só como fungo aquilo que dá no pão quando mofa, um cogumelozinho desse daí, um cogumelo aqui que a gente conhece, né? Lá do Super Mario. Mas esse aqui, vermelhinho de pintinha branca, que você sempre gostava de desenhar lá no seu caderno, é o tal da Amanita muscarina. Tá? É um cogumelo altamente tóxico, é comer morrer. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula entender como é que funcionam os fungos. Galera, para a gente entender o que é tipo de fungo, os principais tipos que a gente encontra na natureza, espécies, características deles. Só uma, uma revisão assim, só para a gente entender aí como que eles estão no nosso cotidiano e a partir daí estudar a biologia deles, tá? Mofo sobre o pão é o tipo mais comum, como eu falei, né? O mofo, ele é formado por hifas, que a gente chama ali do corpo do fungo, que são filamentos, fiozinhos que crescem no formato de floco de algodão, desenvolvem alimentos, pão, até roupa dentro do armário mofa, né? Tem o bolor, que é muito comum em planta, né, que ele é um fungo aí, parasita, que ele enfraquece o hospedeiro e ele pode gerar só umas manchinhas nas frutas, né, ou nas folhas. O champignon, que é muito comum na culinária, o cogumelo parisiense, aqueles outros cogumelos, o shiitake, são todos tipos de cogumelos comestíveis, tá? A levedura, que serve para a gente fazer pão, pizza, que são os que são unicelulares. A trufa, que é uma espécie de fungo comestível, com um gosto diferenciado, um gosto muito forte. Ela é usada na alta culinária, é bem cara, se desenvolve debaixo da terra, tá? O penicillium, o penicélio, são fungos que vivem em lugares úmidos, tá? E a gente produz queijo, antibiótico a partir dele. O orelha de pau costuma desenvolver dentro de tronco de árvore, a gente vai ver. Ele é bem duro, né? Ele também é um fungo parasita. E a tinha, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, que é um tipo de fungo que tem na nossa pele, que são as micoses, tá? A gente chama de tinha, famosa micose. Vocês nunca ouviram falar, mas provavelmente todo mundo já teve, tá? Bom, classificação evolutiva aqui dos fungos. Né? A gente não tem, a gente acha que eles vieram de um protista flagelado, tá? E aí a gente tem ali função, onde aparece a função de decomposição, função de reserva de glicogênio, igual a gente, reserva energética deles é de glicogênio, reprodução por esporos, a parede celular, tem parede celular, não é celulose, é quitina, e as hifas, que é a organização corporal, que a gente vai ver. E aí a gente tem os quitridiomicetos, que são fungos gelatinosos, que geralmente dão na água. Se você deixar um suco aí na geladeira, um suco natural por muito tempo, vai crescer uma geleca branca, que são os quitrídeos, desculpa. Depois os zigomicetos, que são o fungo ali que dá no pão, o bolor, tá? O ascomiceto, ele também é um tipo de fungo que dá um corpo reprodutivo que parece um cogumelo, mas não é. E o basidiomiceto, que é conhecido como os cogumelos. Lembrando que o cogumelo, como eu vou mostrar para vocês, ele é o corpo reprodutivo. O corpo do fungo mesmo está embaixo da terra. Quando sai o cogumelo é porque ele está se reproduzindo, tá? Bom, então aqui tem os quitridiomicetos, que são os prováveis ancestrais dos fungos, vivem no meio aquático, como eu falei, em solos úmidos, próximas a represas, rios, lagos, né? Todo fungo absorve a matéria do meio, tá? Os zigomicetos são fungos bastante abundantes, né? Conhecidos, podem ser decompositores ou os parasitas, como conhecido como bolor, que eu falei, né? Eles têm esse aspectozinho aqui, tá? Isso aqui ampliado, obviamente. Os ascomicetos, como eu falei, formam estruturas reprodutivas sexuadas chamadas ascos, dentro do quais são produzidos os esporos, tá? As trufas, não a trufa de chocolate não, tá? As trufas que crescem debaixo da terra são um tipo de ascomiceto. E os basidiomicetos
são os fungos que reproduzem estruturas reprodutivas sexuadas, os basídeos, que produzem esporos, basidiosporos. Esse grupo inclui os cogumelos, orelhas de pau, as ferrugens e os carvões que causam doença nas plantas, tá? A gente vai ver. Então, é mais ou menos o que eu falei naquele slide anterior lá do cladograma deles, tá? As características gerais dos fungos são organismos micro e macroscópicos. Aqui a gente tem a levedura, tá? Mais ou menos 60 mil espécies. São decompositores, papel muito importante aí nos ecossistemas. Eles transformam a matéria orgânica em inorgânica, fazem a reciclagem dos nutrientes, tá? São eucarióticos, podem ser unicelulares, como as leveduras, ou multicelulares, como as hifas, tá? Não apresentam tecidos verdadeiros, produção de esporos, tá? Quando a condição está desfavorável, reservam glicogênio, tem reserva energética de glicogênio, tem duas fases de reprodução, a assexuada e a sexuada, digestão extracorpórea, eles eliminam enzimas que vão digerindo aquele meio e depois eles só absorvem, e como parede celular é a quitina, tá? Aos fungos unicelulares e filamentosos, vamos falar deles primeiro. Então, unicelulares são as leveduras, né, que elas ocorrem como células individuais. Os fungos multicelulares é um corpo formado por um micélio, que são essas hifas aqui, ó. Tá? Essas hifas aqui, que é o micélio vegetativo, e quando eu falei que eles põem aqui o basidiomiceto, é a parte reprodutiva, tá? Aí, na fase reprodutiva, o micélio de um fungo filamentoso é subdividido em duas partes distintas. O vegetativo, que assume funções vitais aqui de nutrição do organismo, e o reprodutivo, que é formado por hifas especializadas na formação de esporos, células reprodutoras, tá? A nutrição dos fungos, isso aqui, assim, é o mais importante dos fungos. Todos os fungos são heterotróficos, todos precisam de fazer a decomposição do ambiente onde eles estão, da matéria em que eles estão, tá? Lançam enzimas que degradam moléculas orgânicas e depois as absorvem. E podem ser decompositores ou saprófitos, que a gente vai ver, parasitas, simbionte e predador. Tá? Então, o fungo pode ser isso tudo. Então, os decompositores são os principais decompositores da biosfera, como a gente faz, participam de todos os ciclos biogeoquímicos, como nós já vimos. Reciclam os elementos químicos, né? Transformam a matéria orgânica em inorgânica. A maioria vive no solo, onde a gente viu, onde o micélio cresce em cima da fonte de alimento, originando as estruturas reprodutoras, responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos, como a gente está vendo aqui, essa imagem de uma laranja não podre e uma laranja podre, tá? Os fungos parasitas, eles vivem a custas de outros organismos. O orelha de pau é um deles, que é esse aqui. Ele vai decompondo a árvore aqui por dentro. Então, quando uma árvore está cheia de orelha de pau, por dentro ela está bem podre, tá? Temos aqui as micoses humanas, que são causadas por fungos parasitas, tá? Que vão ali digerindo aquela pele, consumindo aquelas células ali. Pode dar ferida, pode cair uma unha. E esse fungo aqui é o fungo que ele dá as formigas se alimentam de fungos, né? E aí ela come um esporo parasita, esse fungo cresce dentro dela, deixa ela muito doidona, e quando ela morre, ele começa a sair os órgãos reprodutores, que passa um vento aqui e espalha os esporos, tá? Os simbiontes, né, que são ali os mutualísticos, que são os líquens e as micorrizas. As micorrizas é a associação dos fungos com as raízes das plantas. Os fungos oferecem micronutrientes para essas plantas e as plantas oferecem glicose para esse fungo, tá? E os líquens é a relação deles com as algas ou as cianobactérias, tá? Que é a mesma relação. Eles oferecem os nutrientes, micronutrientes, e as algas oferecem ali glicose e tal, tá?
Reprodução dos fungos, no caso assexuada, a formação pode ser por formação, fragmentação do micélio. Você divide esse micélio e ele vai gerando mais células, mais hifas. Pode ser por brotamento ou esporulação, tá? A liberação de esporos ou surge um broto e nasce duas células, tá? No caso, as leveduras fazem assim. E a sexuada é o seguinte, a gente tem aqui, ó, no bolor lá do pão, o fungo libera esporos, que esses esporos se espalham pelas outras fatias de pão, então não adianta tirar a fatia de pão mofada, porque os esporos estão dentro do saco. E aí eles se espalham, caem no substrato, começam aqui a parte do esporo feminino e masculino, tá? Eles se conectam, trocam núcleos, e aí nasce aqui os esporos. Aí você tem aqui a meiose, tá? E isso aqui, essa cápsula abre e libera os esporos, que são N, que vão se unir, depois união dos dois núcleos, formou um organismo 2N, ocorre meiose, formação dos esporos. Isso gera variabilidade genética, isso acontece quando o ambiente não está favorável, tá? Quando está favorável, é só reprodução assexuada. Tranquilo? A importância dos fungos, né? Que é o que cai bastante aí, principalmente uma prova do Enem. Aqui tem bastante slide exemplificando, tá? São utilizados em indústrias como panificação, cervejaria, cervejeira, farmacêutica e alimentar, entre outras. Aqui a gente tem o fungo penicillium, a gente vai ver mais à frente, tá? O Saccharomyces cerevisiae, que produz a fermentação do pão, da cerveja. Aqui, um comestível, né? A fabricação de queijo são as diversas espécies do gênero Penicillium, o qual também é produzido um antibiótico. Os fungos servem diretamente como alimento. Os cogumelos podem ser cultivados ou selvagens, e tem os venenosos, que é a Amanita muscaria ou muscarina, e os comestíveis, tá? A classificação, que estive, ó, o ascomiceto forma esporos sexuados por meiose no interior da estrutura que chama asco. É o corpo de frutificação, tá? Um exemplo são as leveduras. Aqui é um corpo de frutificação, que é a orelha de pau, tá? O corpo do fungo está dentro da madeira, só para lembrar. Os basidiomicetos, que são os esporos sexuados, e o corpo de frutificação, que é o cogumelo, tá? Isso aqui só para a título de mais de curiosidade, tá bom? E os basidiocarpos, né, que é o basidiomiceto, que forma ali o cogumelo. Também mostrando as hifas, os tipos de hifas, a cenocítica, tá? A septada, que ela é dividida, e aí é como se fosse formado várias células, ela divide, forma um septo e fica um núcleo em cada. E a septada, onde você tem 2 núcleos por célula, tá bom? Isso são as hifas. E um dos mais importantes aqui, que é o ciclo reprodutor do basidiomiceto, tá? A gente cortar aqui, você tem os micélios, que tem... Vamos começar por aqui. Vamos começar, por aqui, não tem problema não. E aqui, ó, basídio com núcleo diploide e basídio jovem com 2 núcleos haploides. Ocorre a meiose, tá? Liberam os basidiosporos. E aí são N, que vão formar hifas separadas. Essas hifas vão se unir, você vai ter mistura aqui dos núcleos, vai formar uma hifa dicariótica e essa hifa aqui vai começar a crescer no solo. E assim por diante, tá? Aí, mais da importância ecológica, como a gente já falou, os decompositores reciclam a matéria orgânica. No alimento aqui a gente tem os queijos, camembert, gorgonzola, o champignon, tá? Que é uma parte reprodutiva de um fungo. No caso, a produção de pão através do fermento, que é um Saccharomyces cerevisiae, da cerveja também. E as bebidas alcoólicas como cerveja. Produção de medicamentos, né? Aqui
mostrando o penicílio e a produção da penicilina. Os perigosos, Amanita phalloides, tá? Que ele é bem... 50 gramas pode matar uma pessoa de 68 quilos, né? Então não é legal. O Amanita muscaria, que ele é alucinógeno, mas em grande quantidade ele é muito tóxico. Aqui o cogumelo alucinógeno que nasce no cocô da vaca, tá bom? E esse aqui é um fungo parasita do centeio, que produz o LSD, também, que é alucinógeno. E aqui os grãos contaminados com um fungo, tá? O bolor de pão, o mofo e como que ele é, visto ao microscópio. E uma amanita também, que é bem tóxico, tá? Outro amanita tóxico, todos os amanitas são tóxicos. E é isso, galera. Então, a gente fica por aqui e essa foi a nossa aula de fungos, tá bom? Um grande beijo para todo mundo aí.